Hello guys, how are you today? I hope you're fine. Hoje eu venho trazer um vídeo para vocês explicando como que a gente fala a idade em inglês, né? Porque muita gente costuma confundir a forma de falar a idade com a forma que a gente fala, né? Aqui no Brasil, em português. Então, normalmente a gente fala, eu tenho 20 anos, por exemplo, certo? Se fosse traduzir ao pé da letra para o inglês, seria I have 20 years, não é isso? Só que no inglês não funciona dessa forma. Então, acaba que muita gente confunde e acaba errando isso daí. Para falar a idade em inglês, a gente costuma utilizar o verbo to be, né? O verbo to be, que significa ser ou estar, que é utilizado para falar a idade em inglês. Então, ele é conjugado da seguinte forma. Vou deixar aqui para vocês a conjugação do verbo para vocês relembrarem. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are, certo? Então, essa é a conjugação do verbo to be, né, no presente simples, em frases afirmativas. E aí temos a forma negativa e a forma interrogativa. Tá especificada aqui também na imagem. Só que, se você não sabe, não consegue entender o motivo dessa conjugação, tem um vídeo aqui no canal ensinando o verbo to be, né? Para que vocês entendam de uma vez por todas o verbo to be. E depois que você terminar esse vídeo, dê uma passadinha lá e assista. Está na playlist de inglês básico, né? Inglês para iniciantes. Então, é só você dar uma olhada lá que você vai aprender aí a conjugar esse verbo, certo? Então, voltando para a questão da idade, a gente utiliza, né, o verbo to be para falar a idade. Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu tenho 24 anos, então eu vou dizer I am 24 years old, certo? Se eu quero dizer que ela tem 30 anos, eu digo she is 30 years old, certo? Então, sempre utilizando o verbo to be, conjugando de acordo com a pessoa, né? A forma, o pronome e a forma do verbo to be para esse pronome. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que eles têm 25 anos, então, they are 25 years old. Se eu quero dizer que nós temos 17 anos, we are 17 years old. E assim sucessivamente. Então, a conjugação, né? Ela vai depender do pronome e da forma do verbo to be para aquele pronome, né? De quem que vocês estão falando. Se eu quero perguntar, eu vou inverter aí esse verbo to be, né? Quando a gente vai fazer perguntas utilizando o verbo to be, a gente inverte ele. Então, por exemplo, se eu quero perguntar para a pessoa, eu tenho 30 anos? Então, eu digo, am I 30 years old? Se eu quero perguntar, ele tem 15 anos? Então, fica, is he 15 years old? E assim sucessivamente. E na forma negativa, se eu quero dizer que ela não tem 35 anos, eu digo, she is not, ou she is not 35 years old. Então, a conjugação, né, segue a mesma regra aí do verbo to be em frases, nós estamos falando aqui em frases do presente simples, certo? No passado, o verbo to be ele já muda um pouco, né? Ele tem duas formas no passado, que é o was e o were, né? O was para o singular e o were para o plural. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, então eu digo when I was 15 years old. Quando ele tinha 16 anos. Então, when he was 16 years old. Agora, se eu quero dizer quando você tinha 18 anos, aí eu digo when you were 18 years old. Então, nós temos a forma was e were, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Deixe nos comentários aqui 10 vídeos que vocês gostariam de ver no canal. Compartilhe com seus amigos, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. É isso, bye bye, see you guys!